Né? Muito obrigado, hein, Priscila? Irmãos, abram suas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Os irmãos sabem que nós estamos continuando nessa série Orações da Bíblia, né? Orações da Bíblia. Hoje vamos ver a oração do servo fiel a Deus. A oração do servo fiel a Deus. A palavra de Deus diz assim: Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. O que estava acontecendo? O Império Babilônico já havia caído sob o domínio do Império Persa. Mas os persas aproveitaram alguns governantes do Império anterior. E entre esses governantes do Império anterior, que os persas aproveitaram, estava Daniel. Daniel já não era mais um jovenzinho, Daniel já estava, assim, ficando idosinho. Não é? Já estava com a idade, assim, quem sabe 60 e poucos anos. E aqui no início do capítulo diz que Daniel estava se sobressaindo entre os governantes do Império Persa. Ele estava se sobressaindo, vejam o versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Olha só, o rei Dario estava pensando em colocar Daniel como o segundo do reino, como o seu regente abaixo dele e com autoridade sobre todos os outros governantes do Império Persa. Porque havia em Daniel um espírito excelente. O seu caráter era excelente. Tudo o que ele fazia com excelência. Porque Daniel era um servo de Deus dedicado. Abrindo aqui uma digressão, irmãos, o servo de Deus deve ter esse espírito de excelência. O servo de Deus deve ter o caráter excelente. Esse caráter excelente está lá em Gálatas 5, o fruto do Espírito. E o servo de Deus, toda tarefa que receber, deve realizar com excelência. Daniel foi levado para a Babilônia como cativo. E ao invés dele se rebelar, ao invés dele não querer trabalhar, ao invés dele fazer as coisas com má vontade, porque era obrigado a fazer, não. Já desde a época de Nabucodonosor, ele fazia tudo da melhor, ele e seus 3 amigos, faziam tudo o melhor que podiam fazer com toda a dedicação. Cai por terra a teologia da libertação, né, irmãos? A teologia da libertação diz que o oprimido deve lutar contra o opressor. Daniel, um cativo na Babilônia e depois do Império Persa.
mas fazendo tudo com excelência, e não com revolta. E não com revolta, mas com excelência. E aí, o que aconteceu? Os outros governantes, os outros políticos, vamos dizer assim, né, ficaram com inveja, por verem Daniel sobressaindo, agradando o imperador e cada vez galgando mais posições, né? Não porque quisesse, não porque ambicionasse, mas é uma coisa que é natural. Quem é trabalhador, quem faz as coisas com seriedade, é notado, não é verdade? Os outros ficaram com inveja, isso é muito comum, né? Até nos locais de trabalho onde nós trabalhamos. Eu lembro quando eu estava fazendo um determinado estágio, vieram 3 funcionários da empresa reclamar comigo: Dalton, você está queimando o nosso filme. Eu, como assim? Rapaz, você tem que trabalhar diferente, você tem que trabalhar diferente. Eu falei, como assim? Você tem que trabalhar menos. Assim você está queimando o nosso filme. Eu falei, não estou queimando o filme de ninguém. Vocês é que estão queimando o próprio filme de vocês. É natural, né? É uma tendência humana, infelizmente, né? O ser humano, muitas vezes, o ser humano contaminado pelo pecado, muitas vezes tem esse tipo de atitude, da inveja, ao invés de fazer por onde. E aquelas pessoas, ao invés de fazerem por onde, ao invés de quererem trabalhar, serem excelentes como Daniel, o que eles planejaram? Uma cilada para destruir Daniel. Eles apelaram para o ego do rei Dario. Eles foram ao rei Dario e disseram: ó rei, você é muito grande, você é muito isso, você é muito aquilo outro, você é muito magnânimo, muito misericordioso e tal. Gostaríamos que você baixasse um decreto, que durante 30 dias ninguém peça nada a ninguém, que ninguém peça nada a nenhum Deus, que durante 30 dias, se alguém quiser pedir algo, que só peça a ti. E o rei Dario ficou todo exaltado à altura de um Deus, né? Ficou todo cheio de si. E ele assinou o tal decreto. Qual foi a reação de Daniel quando soube? O negócio ficou feio. Durante 30 dias não vou pedir nada a Deus, pelo menos em público. Durante 30 dias é bom que ninguém me veja orando. Só vou orar escondido. Foi essa a reação de Daniel? O que ele fez? O que nós acabamos de ler, o versículo 10 diz que Daniel, quando soube que a escritura, ou seja, o decreto, a escritura do decreto, estava assinada pelo rei, o que ele fez? Foi para sua casa, para o seu quarto, que tinha janelas abertas na direção de Jerusalém, ou seja, para o ocidente, para a direção de Jerusalém. Ele abria essas janelas, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, agradecendo a Deus as bênçãos. 3 vezes ao dia, junto lá da janela, se ajoelhava e orava. Ninguém podia ter dúvidas de que ele estava orando ao Deus de Israel. Ninguém podia ter dúvidas. Ele ia junto à janela, todos podiam vê-lo, e ainda orava de joelhos. 3 vezes ao dia. E olha, ele não passou a fazer isso só de pirraça, não. Porque diz aqui, o versículo que nós acabamos de ler,
que ele já fazia antes assim, que assim era o seu costume, orar 3 vezes ao dia. Né? Aí o que aconteceu? Aí aqueles conspiradores, e beleza, deu certo, correram para o rei Dario e contaram: olha, o senhor não fez esse decreto que a gente sugeriu? Fiz. Olha, o Daniel, teu queridinho, teu braço direito, nós vimos, muitas pessoas viram, muitas pessoas são testemunhas. Aí o rei se entristeceu, mas segundo o costume do império, ele não poderia anular o seu decreto, ele não poderia voltar atrás. E ele estava muito triste, aí o que fez? Teve que lançar Daniel na cova dos leões. Agora, vejam a esperança do rei, versículo 16, final do versículo 16. Falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Essa era a esperança de Dario, porque ele gostava de Daniel, e o texto diz que ele ficou muito triste quando soube. E a esperança dele era essa. E quando o dia raiou, diz que ele foi correndo. Diz que durante a noite ele nem comeu, estava triste. O rei passou a noite em jejum. Nem quis que levassem, versículo 18, a sua presença instrumentos de música. Fugiu dele o sono. O rei Dario estava muito triste, ele percebeu que ele tinha caído naquela conspiração, ele estava muito triste, angustiado por Daniel. Versículo 19, pela manhã cedo se levantou, foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Falando, o rei disse a Daniel: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Olha aí o testemunho de Daniel. O rei sabia que Daniel era servo do Deus vivo, porque Daniel dava testemunho disso. Dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Aí Daniel lá da cova respondeu, né? E ele falou, versículo 22, o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aí o rei Dario ordenou que os conspiradores que fossem lançados na cova do leão, e eles foram despedaçados. Mas eu chamo a atenção para essa oração de Daniel. Servo fiel, Daniel. Muitas vezes, meus irmãos, nesses momentos de perigo, de risco, que a nossa fé, a nossa fidelidade a Deus é provada. Esses irmãos pelos quais nós oramos ainda há pouco, que são perseguidos pelo mundo afora, eles estão dando provas de que realmente são fiéis a Deus. Porque aqueles que não são fiéis a Deus, quando há uma situação de risco, que tem que escolher entre a sua fé em Deus e salvar a sua pele, o que fazem? Escolhem salvar a própria pele, do que a sua fidelidade a Deus. Quando eu visitei Cuba, eu fiquei maravilhado
com o vigor das igrejas. E cheguei aqui e comentei, não lembro se foi com o Ezequiel que eu comentei isso, e que me respondeu assim: mas é claro, lá só existe crente fiel. Igrejas pujantes, igrejas pobres, sem dinheiro, igrejas proibidas de construírem templos, igrejas com uma série de restrições. Há pouco tempo atrás, mais um templo foi destruído, porque o espião que estava no culto achou que o pastor estava falando mal do governo na pregação. Lá no meio dos visitantes, no culto, sempre tem um espião do governo. E aí, relatou ao governo, veio a ordem: derruba o templo. E já não é o primeiro, não. Às vezes isso acontece. E não podem reconstruir, não. São proibidos pelo governo. Lá em Cuba é proibido construir templos. Os que existem são da época antes da Revolução de Fidel Castro. Pastor, mas a nossa igreja não mandou dinheiro, nós não levantamos oferta, nós não ajudamos 2 igrejas a terem seus templos. Casa-templo é o seguinte: eles alugam ou compram a casa maior possível, se possível com uma sala bem grande, e tentam adaptar os cômodos da casa para fazer um salão maior possível. É uma casa. E aí, obviamente, que as igrejas não são muito grandes em número de membros, né? Mas construir templos mesmo, por exemplo, como esse nosso, como da Primeira Igreja Batista de Niterói, Assembleia de Deus, etc., não pode. Então, uma série de restrições, e tem mais. Quem aceita Cristo lá sofre muitas perseguições no trabalho, e os pastores e evangelistas, eles são proibidos de exercerem alguma profissão, né? A maioria dos pastores lá, fazedores de tendas, porque as igrejas são muito pobres. O pastor é professor, o pastor é advogado, o governo não permite que ele exerça a sua profissão. Então, quem não é fiel realmente, o que faz? Cai fora. Cai fora. As igrejas lá são de crentes realmente fiéis, é por isso que são igrejas pujantes. Todo culto, um bocado de gente se converte. Eu ficava assim, boquiaberto. E os pregadores não precisavam ficar apelando um tempão: venha, venha Cristo e tal. Quem quer entregar sua vida a Cristo? Só levanta e vem à frente. Crentes realmente fiéis. É nessa situação de risco, de perseguição, que se revelam os que são realmente fiéis. Porque quem não é fiel a Cristo, quem não é fiel a Deus, cai fora. Daniel não caiu fora. Daniel revelou a sua fidelidade. Ao invés de parar de orar, ou orar escondido, ele deu testemunho da sua fidelidade a Deus. Eu não vou pedir nada, não vou deixar de pedir nada a Deus, não vou deixar de orar ao meu Deus, vou continuar orando a Deus. E é interessante que a acusação contra ele era infundada, porque o texto diz que ele orava dando graças. Ele estava orando 3 vezes ao dia, agradecendo a Deus.
oração de servo fiel a Deus, não importa o risco que tenha que correr. É quando nós sofremos riscos que mostramos mesmo a nossa fidelidade. Daniel não se escondeu. Daniel foi lá para a janela, se ajoelhou e orou a Deus. E eu queria chamar a atenção esse primeiro aspecto. A oração de quem realmente é fiel a Deus é oração corajosa. Não importa os riscos, eu vou testemunhar da minha fé. Foi ou não foi oração corajosa? Podia até morrer por causa da sua oração. Meus irmãos, nós temos sido corajosos no nosso testemunho de Cristo. Um dos maiores empecilhos, tem dois grandes empecilhos ao testemunho de Cristo. Um é a timidez e o outro é dizer assim, eu não sei testemunhar. São os dois maiores empecilhos. Sabemos, sim. Quem sabe João 3,16 sabe abrir a boca para falar de Jesus. Quem sabe João 3,16. E o outro empecilho é a timidez. Nós não podemos ficar tímidos. Nós não podemos ter medo da reação das outras pessoas. Haja o que houver, mesmo que haja risco de vida. Nós precisamos ter essa coragem para testemunhar. A oração de Daniel foi corajosa. A oração de Daniel também foi cheia de fé em Deus. Ele confiava em Deus. Seja lá o que acontecesse, seja lá o que viesse a acontecer com ele, Daniel estava confiando em Deus. O próprio rei reconheceu isso, né? Nós vimos isso aqui no final do versículo 23. Nenhum dano se achou nele, porque o quê? Crera no seu Deus. Então, ele confiou em Deus, foi uma oração, ele estava orando com essa atitude de confiar em Deus. Fosse o que fosse, que fizessem com ele, ele confiava em Deus. Meus irmãos, podem nos machucar, podem nos infligir dores. Deus está no controle de tudo. Podem até nos matar, Deus está no controle de tudo. E façam o que fizerem conosco. Nós temos a certeza, por meio de Jesus Cristo, que nós temos a vida eterna com Deus no céu, não é? Precisamos ter essa confiança, a mesma confiança que Daniel teve ao orar dessa maneira. Ele foi corajoso. E aí isso leva a esse segundo aspecto, confiar em Deus. Por isso ele foi corajoso. Precisamos sempre confiar em Deus. E uma coisa muito importante, a oração desse servo fiel foi oração perseverante. Ele não começou a orar naquela hora do risco. A palavra de Deus diz que ele sempre fazia assim. Orava a Deus 3 vezes ao dia. Estamos orando todos os dias. Estamos orando a Deus 3 vezes ao dia. Esse era o hábito de Daniel. Todos os dias. 3 vezes. Tem até um cântico, né? Quando a gente conta essa historinha para as crianças, a gente até canta. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Né? Aí a gente ouve isso, ouve esse cântico, até fica na nossa cabeça, a gente cresce, continua lembrando. Mas estamos lembrando de orar a Deus 3 vezes ao dia, orar a Deus todos os dias, fazer o que Jesus ensina lá em Mateus capítulo 6, quando orares, entra no teu quarto, tu e Deus. Estamos separando aqueles momentos, só eu e Deus, só você e Deus.
Daniel fazia isso 3 vezes ao dia, todos os dias. Oração perseverante. Vamos lembrar que ele foi levado cativo. Ele era um adolescente, ainda um jovenzinho. Experimentara uma tragédia terrível na sua vida. Jerusalém, que era tida como intocável lá, por causa do templo de Deus, foi destruída. Daniel viu isso. Foi levado cativo para a Babilônia. O que ele podia ter pensado? Deus não está vendo nada disso, Deus não está ligando para nada disso. Podia até pensar assim, questionar: será que esse Deus que eu creio existe mesmo? Manteve-se firme na fé, manteve-se fiel a Deus e manteve-se firme em oração. Oração perseverante, todos os dias, 3 vezes ao dia, enfrentando todos os riscos, todas as adversidades, nunca desanimou em oração, oração perseverante. Então, meus irmãos, somos fiéis a Deus, sejamos corajosos. Somos fiéis a Deus, vamos confiar sempre no nosso Deus. Somos fiéis a Deus, vamos orar com perseverança, haja o que houver. Essa é a oração do servo de Deus fiel. Sejamos servos fiéis em todas as circunstâncias. Amém.